Mais uma vez, quero cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, povo querido? Deixa eu começar aqui, meus queridos. Deixa eu fazer aqui uma pergunta, tá? Se tudo que existe, incluindo nós, tivesse vindo do nada, será que alguma coisa faria sentido? Pensando bem, meus amados irmãos e amigos, será que não é por isso, exatamente por esse motivo, que a nossa geração é uma geração tão triste, tão solitária, tão desesperada ou tão desesperançada? Eu estava nessa semana pesquisando o site do IBGE, penei que só, quase que eu ligo para Edgar pedindo ajuda, mas estava lá eu pesquisando números do IBGE, negócio meio sem futuro, né? Até diante, fui lá caçar números. Aí eu fui descobrindo que o último IBGE mesmo, valendo mesmo, é de 2010. Eu falei, vale porque é uma coisa tão antiga, porque não em 2020. Eu lembrei, 2020 teve o quê, irmãos? Pandemia. Então, a informação que eu busquei é uma informação de 14 anos atrás, desde 2010. E lá, você pode pesquisar isso, está dizendo que o número das pessoas que se consideravam sem religião já estava na marca dos 15 milhões. 15 milhões de brasileiros em 2010 se consideravam sem religião. Fiquei curioso aqui para saber se esse número em 2024 cresceu ou diminuiu. O que vocês acham aí, hein? Será que passamos dos 15 milhões ou demos uma diminuída aí? Dizem, e toda frase bonita na internet dizem que é C.S. Lewis que escreveu, mas dizem que ele disse o seguinte, que o que não é eterno é eternamente inútil. Eu fiquei pensando sobre essa frase. O que não é eterno é eternamente inútil. O que vocês acham disso aí, hein? Eu acho que foi ele mesmo que escreveu, porque eu lembro disso vagamente naquele livro clássico dele chamado Cristianismo Puro e Simples. Será mesmo que é isso? Eu concordo, para falar a verdade, em outras palavras, tudo o que não dura para sempre, uma hora vai perder a sua utilidade. Tudo que não dura para sempre, uma hora vai perder a sua utilidade. Então concordo com essa frase aqui do C.S. Lewis. Hoje nós iniciaremos, como eu prometi, nós iniciaremos uma nova série de sermões chamada Salvação do Início ao Fim. E hoje estamos no nosso primeiro episódio. E no primeiro episódio temos um título aqui para o dia de hoje. Antes de tudo, Deus eterno. Antes de tudo, Deus eterno. Então, vamos iniciar hoje e acredito, vamos terminar o ano trabalhando com ela. Quem sabe até virando o ano com ela. Serão 20 sermões no Antigo Testamento. 20 sermões no Novo Testamento. A gente vai fazer de tudo para gravar, para deixar registrado, mas cabe a cada um de nós participarmos dessa experiência que, espero eu, poder construir na igreja como um todo uma ideia melhor sobre Deus, sobre o plano salvador dele para conosco. Beleza, minha gente? Todos prontos então? Vamos orar? Vamos pedir ao Papai do Céu para Deus nos guiar durante essa série, nos guiar hoje, que Ele fale ao meu, ao seu coração profundamente. Amém? Quero lhe dar 15 segundos para você fazer a sua prece. Senhor, me abençoa, Senhor, fala comigo. Depois eu interromperei, orando com todos aqui. Senhor meu Deus, abençoe esse tempo. Agradecemos pela chuva que caiu, regou a nossa terra, deixou verde, meu Deus, as nossas vegetações. Muito obrigado pelas tuas bênçãos, muito obrigado por cantarmos ao Senhor, muito obrigado por dar um novo cântico a nós, um novo cântico à tua serva,
Oramos por isso, ela foi desafiada. Obrigado porque a tua igreja cantou uma música. Creio, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado graça. Ficamos felizes. Eu fiquei grato, fiquei emocionado pelo teu agir no nosso meio. Muito obrigado pela vida da Micaela e de todos que participaram da música aqui. Oro para que o Senhor ajude-nos a refletirmos sobre o Senhor, sobre o teu plano, conhecer melhor a ti. Ajude-me a não atrapalhar os teus servos essa noite, que essa mensagem possa trazer glória para o teu santo nome, ó Pai. Oro para que o Salvador Jesus seja anunciado mais uma vez essa noite. Queremos fazer isso de modo incansável até. E oramos na dependência e na expectativa de que o Espírito Santo do Senhor traga essa mensagem, a tua palavra para as nossas vidas e provoque transformação. Gere em nós mudanças de acordo com a tua vontade, mudanças que te agradem. Eu oro por isso, meu Deus. Agradeço a cada amigo que nos visita, peço para que o Senhor dirija a cada um, que eles possam se sentir amados pelo Senhor e também por nós. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Então vamos começar aqui, irmãos, ligando os nossos motores, tá? Vamos aqui começar por algum lugar. Eu fiquei pensando aqui no que já foi escrito há mais de 1000 anos sobre a nossa experiência, a nossa compreensão sobre Deus. Então vamos lá. Nós estamos em constante movimento. Tudo está em constante movimento. Mas quem foi que gerou o primeiro movimento? Vamos pensar sobre isso. Eu nasci por causa da relação, da aliança, do compromisso dos meus pais, tá? Eu não vim até aqui porque eu quis, eu não escolhi nascer. Eu sou um efeito da relação deles. Mas pensemos todos. O que foi a causa de tudo? Ou o que foi que causou tudo? Eu sou a causa da aliança dos meus pais. Mas se a gente for puxar, e dos meus pais, dos meus avós, e depois portugueses, africanos, índios, tá, e antes, vamos lá, vai voltando. Que foi quem deu o estalo inicial? Quem foi que gerou tudo aí? Hoje eu estou aqui, irmãos, e amanhã não sei, um dia eu vou morrer, com certeza daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui, tá? A gente nasce, a gente morre, mas quem é que estava antes de nós estarmos? Apesar de tudo, nós ainda vivemos num mundo de bondade, viu? É verdade. Apesar de tudo, vivemos num mundo ainda de beleza, de verdade. Alguns não são tão belos, alguns não são tão bondosos, alguns não são tão verdadeiros. Mas será que existe alguém perfeitamente bom, perfeitamente belo, perfeitamente verdadeiro? Tudo aqui, meus irmãos, tem uma finalidade, tem um motivo, uma razão de ser. O dia tem 24 horas, o ano tem 365 dias. E as coisas, elas podem ser estudadas, elas podem ser conhecidas. A ciência pode existir, porque a gravidade sempre vai ser gravidade, daqui, ali, na China. A gente pode estudar porque as coisas produzem ordem, as coisas estão em ordem. As coisas possuem aqui um sentido que não é caótico. A gente pode perceber, estudar e chegar à compreensão de algumas coisas. Mas quem foi que pôs ordem em tudo? Nas estações, no tempo da chuva parar, no compasso do nosso coração, nas nossas respirações. Sinceramente, nós podemos usar nossos sentidos. O que eu olho, o que eu ouço, o que eu sinto, o que eu experimentei. A gente pode chegar à conclusão, talvez, que exista um Criador. Talvez, pelo exercício da razão,
por olhar para as coisas criadas, cheguemos à conclusão de que existe um Criador. É verdade. Mas nós precisamos, mais do que os nossos sentidos, para avançar em quem é esse Criador. Assim, se a gente olha para o chão e vê pegadas, a gente sabe que alguém passou por lá. Se a gente olha para a criação, a gente consegue compreender por meio de um pôr do sol, por meio de um dia maravilhoso, que essa beleza foi criada por alguém. Mas quem é esse alguém? Então, para eu entender quem é esse alguém, eu não posso depender apenas dos meus olhos. Eu não posso depender da minha investigação. Eu não posso depender apenas daquilo que eu consigo de forma natural. Eu preciso de fé. Fé para compreender quem é o Criador. Não mais o natural, mas agora o sobrenatural. Já que nós esquentamos os motores, quero então sair do canto, né? Vamos tentar sair do canto aqui, pelo amor de Deus, passar a primeira. Quem é Deus? Quem é Deus? Jamais conseguiríamos conhecer a Deus se Ele mesmo não se revelasse para nós, tá? Mais uma vez, meus amados irmãos, acreditamos naquilo que muitos chamam de revelação geral. Podemos conhecer alguma coisa sobre o Criador, mas conhecer o Criador de uma forma mais profunda e relacional seria impossível, a não ser que Ele se revelasse, se Ele se mostrasse para cada um de nós. Nós podemos apenas conhecer algumas coisas, mas é por meio da Bíblia Sagrada que nós começamos a compreender melhor quem Deus é. E tem uma curiosidade aqui, tá? Se você tem aqui a experiência, se você já passou por isso, em folhear a Bíblia Sagrada, se você já leu alguma parte ou leu ela toda, você percebe que a Bíblia não gasta tempo, não investe muito tempo em provar a existência de Deus. Ela simplesmente presume a existência de Deus. A gente começa a olhar para Gênesis 1, você pode botar para a gente aí, Gênesis 1, quem é Deus? E hoje nós vamos ver basicamente uma característica de Deus. Deus é eterno. Deus é eterno. Gênesis 1, verso 1, o primeiro verso da Bíblia Sagrada, nos diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Tá, pastor, não entendi. O senhor falou que Deus é eterno, ok? Aí a gente leu esse versículo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Você não percebeu? Antes que houvesse céu e terra, antes que houvesse criado tudo, Deus já estava lá. Deus não é inventado, Deus não é criado, Deus não evoluiu, Deus não surgiu. Ele estava lá. No início, Deus já estava. Na verdade, Deus é que gerou o início. Isso aí já começa a fumaçar a nossa cabeça, hein? Já começa a fumaçar. Deus gerou o início de tudo. Agora vamos aumentar só um pouquinho aqui, sai da primeira para a segunda e põe em Salmo 90, versículo 2. O pastor Aleph nos conduziu na leitura de 4 versos do Salmo 90 no início desse culto. Vejamos todos aqui. Salmo 92. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Vamos ler de novo. Atenção aqui para o nosso salão de LED. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, antes, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Irmãos, como assim? Como assim? Eternidade para nós pode ser compreensível quando pensamos em algo que não tem fim. Para nós funciona assim. Só que quando nós pensamos em algo que não tem começo, aí a gente começa a ser desafiado. Meu Deus do céu. Eternidade. Deus não tem início
para frente, nem final para trás. Ele não tem começo nem fim. Como assim? E aí a gente já não consegue mais compreender. Isso foge de tudo que a gente, isso ultrapassa toda a nossa limitação humana. Por quê? Porque nós somos temporais, nós somos finitos. Antes dos montes, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse é o tamanho de Deus. Esse é o tamanho de Deus. Um Deus que não pode ser medido. O Deus que não pode ser mensurado. O Deus que não tem início, o Deus que não tem meio, o Deus que não tem fim. Todos nós que temos aí na faixa de 25 anos para cima, se vocês já assistiram algum filme, pelo amor de Deus, nos filmes a eternidade ela é chata. Nos filmes a eternidade, quando tem algum vampiro, algum anjo na história aí, a eternidade ela é monótona, a eternidade ela é sem graça. Porque muitas vezes a eternidade implica em solidão. Então a gente vai olhar para os filmes, a gente vai ver sempre um imortal se apaixonando pelo que é mortal e decidindo abrir mão da imortalidade para quê? Para viver esta relação profunda, bonita, apaixonada. E nos filmes, a eternidade sempre é um peso, porque viver para sempre implica em ver quem você ama morrer. Viver para sempre implica em ver os seus amigos te deixando. Se você tem algum parente idoso na sua família, dos 80 para lá, talvez dos 90 para lá, talvez você já tenha ouvido deles. Tá na hora já, né? Já não tenho mais ninguém, meus pais morreram, meus irmãos morreram, meus amigos tudo foram embora, só tem eu. Quem nunca ouviu isso? Eu já ouvi de muitos idosos e idosas, a vontade de partir. Por quê? Porque o presente já não é mais pegajoso, porque o presente já não tem sentido, porque sem querer querendo, o que dá motivo são as relações, são as pessoas que nos dão motivos para continuarmos. E se a gente tenta olhar para a eternidade dessa forma, a gente vai chegar também a essa conclusão. Pergunto então a vocês, reflitam comigo. E antes de tudo ser criado, como é que era a vida de Deus? Imagine só Deus andando para um lado e para o outro no universo, sem nada para fazer. Não tinha universo para ele andar. E aí? Vixe, como é que Deus ficava? Rapaz, tem nada para fazer, eu estou tão solitário aqui. Você acha que Deus teve esse drama? Você acha que a eternidade em alguma vez foi chata para Deus? Será que alguma vez Deus desejou em seu coração, vou romper com esse lance de eternidade, está muito ruim aqui, tem nada para fazer? Não. A eternidade nos filmes, pergunto eu, está certo ou está errado? Não responda não, por favor, só reflitam. Descrever a eternidade como chata e monótona nos filmes, será que faz sentido ou não? É verdade ou não? Verlane, por favor, pense comigo, é verdade ou não? A eternidade seria chata ou não dessa forma? Quer saber, Verlane? Eu concordo com os filmes. Que é isso, pastor? Concordo. Acho que a eternidade é uma coisa sem graça, ela é chata, ela é monótona, não tem nada para fazer, a não ser que estejamos com quem nós amamos. Aí, meu amigo, se nós estivermos com quem nós amamos, então a eternidade será o próprio paraíso. Pense comigo então, eu falei dos filmes daqueles anjos ou vampiros que não gostam da imortalidade, desejam viver entre os mortais para desfrutar e gozar de um amor, de uma paixão. De verdade, se eles pudessem tornar o ser amado imortal, com certeza eles continuariam imortais. Não é verdade? Faz sentido isso? Então escreva um filme a partir de hoje. Meus irmãos, a imortalidade, a eternidade, ela é chata, ela é monótona, ela é solitária, só se nós estivermos sem quem amamos, longe de quem amamos.
Então pensem mais um pouco, será que para Deus a eternidade é chata, sem graça e monótona? Será que antes de criar todas as coisas, a eternidade era entediante para Deus? A resposta é não. Porque esse Deus eterno sempre existiu em três pessoas. Não são três deuses, um Deus apenas, mas existindo em três pessoas simultaneamente. Não é que no Antigo Testamento Deus se revelou como Pai, no Novo Testamento Deus se revelou como Filho, e agora, depois da Bíblia, depois do Novo Testamento, Deus se revela como Espírito Santo. Não, irmãos, não é isso. Não são três nomes diferentes para a mesma pessoa, não. São três pessoas diferentes mesmo. O Pai é o Pai e sempre foi o Pai. O Filho é o Filho e sempre foi o Filho. E o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, sempre foi o Espírito de Deus, para sempre, agora e adiante. Me lembro de um teólogo da patrística, Irineu de Lyon, que dizia o seguinte: o Pai sempre esteve acompanhado com a sua sabedoria e com o seu verbo. Bonita essa frase, não é não, Joseph? O Pai sempre esteve acompanhado com a sua sabedoria e com o seu verbo. Deus nunca esteve só, Deus sempre amou. Então a eternidade antes não era de modo algum sem graça. Pelo contrário, era divertido. Porque havia fala, havia comunicação, havia amor. Deus nunca esteve só. Vamos aqui para um momento, eu quero instaurar um momento aqui. Não sei se vai dar certo não, tá Marcelo? Vamos tentar, não custa nada tentar. Qual o momento, pastor? O momento do teólogo. É o quadro novo aqui do culto, tá? E eu quero destacar um teólogo brasileiro, tá vivo, viu, gente? É novo, inclusive, ainda. Teólogo Franklin Ferreira. Pude conhecer o Franklin Ferreira pessoalmente. E há um tempo atrás, antes de eu casar com a Milka me presenteou com um livro do Franklin Ferreira. Tenho ele até hoje. Aprendi mais, está todo riscado. E é um livrão deste tamanho aqui, tá? E aí depois eu fui comprando outros livros do Franklin Ferreira. Ele escreve o seguinte: ele, Deus, ele está falando sobre Deus, ele não é uma mera projeção de nossa imaginação. Ele, Deus, não se confunde ou se mistura com a coisa criada. Não. Aquele que se revela não está contido no tempo, mas o transcende. Não está preso à criação finita, mas a transcende. Deus é maior do que a criação. Deus não está contido no tempo, no espaço. Deus não é finito. Deus não é limitado. Deus transcende. Deus ultrapassa. Deus extrapola a tudo. Eu gosto disso. Pensamos sobre a eternidade, olhamos para a palavra de Deus, olhamos talvez para algum dos filmes que vocês tenham assistido, pelo menos os mais velhos com certeza assistiram filme de vampiro ou de anjo, que desejou ser humano, desejou ser mortal, pelo amor de Deus. Todo mundo aqui um pouquinho mais velho. Vocês novos não, vocês só sabem de filme de herói. Mas os antiguinhos conhecem alguns filmes, inclusive choraram com filmes, por exemplo, Cidade dos Anjos. Ai, que filme lindo. É uma desgraça que não assiste filme, não. Vou até contar logo o final, viu? O anjo transforma em homem e depois passa só a noite e a mulher atropelada e morre. Pronto, fica com essa. Aí só para chorar. Assista filme para você se alegrar. Fica assistindo para chorar. Pastor deu spoiler do filme. Passou de 10 anos, não é mais crime dar spoiler de filme nenhum. Esse filme é bem antiguinho. Cara da minha mãe, inclusive, esse filme. Vamos aqui, meus amados. E se eu, você, em vez de refletirmos sobre a eternidade, negarmos a eternidade? Vamos pensar agora sobre isso. A rejeição da eternidade. E vale lembrar, nós estamos aqui num prédio de igreja evangélica, tá? Então a fé cristã se baseia, lembrem disso, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A obra, quer seja nos seus ensinos, nos seus milagres, na cruz e na ressurreição do Senhor. A fé cristã se baseia nisso. Eu acho até um comentário aqui a fazer. A nossa fé, ela não é
uma fé apenas de expectativa, sentimento ou sensação. A fé cristã é um chamado para você acreditar numa pessoa que existiu de fato, pisou nessa terra. Numa pessoa que não simplesmente veio pregar coisas boas, mas que foi poderoso para operar milagres. Alguém que foi morto numa cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Apareceu para muitas testemunhas, comeu. Não foi, lembrem, não foi uma visagem, não foi uma aparição, não foi um sonho. Diga para Pedro que eu estou bem. Não é isso. Jesus não apareceu para alguns e diga para João, para ele seguir na luz. Não é. Ele falou depois de morto, ele ressuscitou, comeu, conviveu por 40 dias. E não apenas os 11 discípulos que restaram viram Jesus, mas muitas outras testemunhas. Então a fé cristã, ela está baseada nos fatos. Sim, acreditamos no sobrenatural, mas o sobrenatural tem data e teve hora. O sobrenatural marcou a nossa história. A nossa fé, ela tem fundamento. E digo também que o contrário é verdadeiro, viu? Como diria nosso amado Josiel, a fé precisa ser sua em Jesus, e não a fé na fé da sua mãe. Porque a fé da sua mãe não vai poder fazer nada por você. Porque a fé do seu pai, porque o meu avô comprou o terreno que hoje a igreja cristã evangélica de Sobral. Meu amigo, pelo amor de Deus, supere, avance, evolua, progrida. A sua fé precisa ser fundamentada numa pessoa, e você tem razões sim para crer. Tenha, portanto, uma fé firme, porque senão os ventos e as tempestades te chacoalharão e você tombará. Tá? Você tombará. Se a nossa fé ela é baseada em Cristo, então a negação, a ignorância ou a rejeição da obra de Jesus nos levará a uma ausência da esperança, ou quem sabe até ao desespero. A gente às vezes, a falta de esperança é uma coisa, o desespero é outra. Ok, mas a falta de esperança vai nos levar ao desespero. A falta de um fundamento, a falta de algo para confiar, vai te levar ao desespero, querendo ou não. Tudo o que nos resta, então, se nós abandonarmos a eternidade, abandonarmos a obra do Senhor Jesus Cristo, é curtir o hoje, meus irmãos. É curtir o hoje de qualquer modo, porque o futuro apenas é um símbolo do fim. Porque o futuro é a morte, ou a morte para muitos é apenas um cessar, um acabou. Me recordo inclusive no ensino médio de um colega que eu tinha de sala. Ele era o misto de um cara que era moleque do fundão com um nerd da sala de aula. Então ele era muito engraçado, muito divertido, às vezes bagunceiro com moderação, mas ele só tirava nota boa. O nome desse cara era Gil César. Atente para o nome dele, tá? Eu não falei Júlio César, eu falei Gil César. Um nome só, tá bom? E o Gil César, ele tinha uma história muito peculiar para compartilhar. E eu descobri essa história. De que no ensino fundamental, na 8ª série, hoje chamado de 9º ano, ele que nunca tinha se envolvido com bandidagem, foi abordado na entrada do colégio dele. E um bandido perguntou o seguinte: ei, mas é tu que é o Júlio César? E ele falou bem rápido, e o Júlio César falou: sou eu. Levou 3 balas, meus irmãos, na cara. Deu tempo de se desviar, e uma pegou assim meio que no sovaco, de baixo para cima, sabe? Pegou uma bala nele. Coitado desse menino. Ele entrou em todas as crises que nós estudamos hoje na psicologia moderna. Transtorno pós-traumático, tá lá. Tudo, estava tudo. Ele se trancou, o coitado ficou com medo de tudo e todos. Mas por algum motivo o Gil César superou aquilo. E então, um certo dia, eu tentando falar das boas notícias, mas muito inexperiente, falei: Gil César, eu preciso conversar contigo. Cara, olha só, mano. Bicho, tu quase morreu. Era um recreio que a gente estava conversando.
E eu estava lá empolgado para falar de Deus para ele. Cara, tu quase morreu. Tu está entendendo que Deus te livrou da morte? Tu está entendendo que Deus te deu uma segunda chance? Cara, o que é que tu vai fazer com essa segunda chance? Cara, o que é que tu vai fazer com esse presente que Deus te deu? O presente que é a tua vida. O recreio tocou, a sirene bateu, a gente voltou para a sala. Eu não consegui acabar o que eu tinha para falar. E eu fiquei naquela expectativa. Deu o meu melhor hoje. Ele vai se converter. Ele vai se transformar no discípulo de Jesus. Ele vai. Acabou que no segundo dia ele nem falou comigo. Uma semana depois, o cara estava me evitando. Até que na segunda semana, aí bicho, tem um negócio para te falar. Fala, brother. Ei, mas eu pensei em tudo que tu falou. Aí eu, pensou? Pensei, bicho, pensei em tudo que tu falou. E aí, meu irmão? Que eu decidi me entregar e vou curtir todos os baratos, vou curtir tudo que eu tenho para curtir. Por quê, meu irmão? Eu tô vivo hoje, amanhã não se sabe. Aí eu, meu Deus, acabei de pregar um evangelho que vou direto para a estrada do inferno. E eu fiquei, meu Deus, como eu sou burro. Eu tentei falar de tudo, só não falei de quem? Só faltou esse detalhe. Jesus. Eu quero dizer essa noite para você que Jesus é o detalhe que faz toda a diferença na nossa vida. É verdade. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, põe na nossa tela, por favor. Diz o seguinte: o apóstolo Paulo está falando numa sessão onde ele está argumentando sobre a veracidade da ressurreição. E em 1 Coríntios 15, 14, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, se esse fato não for mais fato, se fosse, não, ele está vivo hoje nos nossos corações. Não, Jesus está vivo com a sua obra, o seu ensino e o seu exemplo. Não é isso. Isso é o que se fala em velório para a gente sem esperança. Nós acreditamos no Cristo que está vivo de verdade hoje. O apóstolo Paulo diz, eu estou sendo preso porque eu insisto em dizer, não, o povo dizia, esse aqui é um prisioneiro que está preso porque ele fica dizendo que um tal de Jesus que morreu, ele insiste dizendo que o homem está vivo. O apóstolo Paulo falava sobre isso. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, eu sou um palhaço hoje à noite. Eu estou perdendo meu tempo e eu estou fazendo vocês perderem o tempo de vocês. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. Mas a fé faz bem. Eu não estou perguntando se a fé faz bem. Tem um bocado de coisa que pode até nos fazer bem na hora, mas que no final das contas vai acabar com a gente. A Milka tem um problema sério no joelho, viu? Nos dois, sério. Indo atrás de médico e tal. A Aline aí está por dentro de toda essa situação. Vamos lá no ortopedista, isso, aquilo, outro. E ele passou um remédio para Milka. E aí ela tomou esse remédio na sexta-feira. Tínhamos vigília aqui. E a pressão da Milka despencou. Ela não conseguia nem levantar a cabeça. Passando mal. Eu na vigília, atendo a ligação era dela. Eu, alô. E o Apolo falou, oi pai, sou eu. Pai, a mãe não está passando bem não, pai. Volta para casa aí. Aí eu, é o fim, vamos lá. Deixa o pessoal na vigília, inclusive a vigília foi uma bênção, viu? A vigília foi uma bênção. Eu volto e a Milka lá tá suada, com a testa gelada, passando mal. Meu Deus do céu. Eu fico lá com ela, dou o remédio para ela. E aí a Milka, não, volte para a vigília, volte, eu vou dormir, não, eu vou ficar aqui. Mandei recado para Lili, desenrola tudo aí, fala com o Gutão, ok, deu tudo certo, a vigília foi uma bênção. Fiquei pensando sobre isso. Depois Milka tomou o remédio, despencou de novo. E ela falou, eita, meu joelho está até melhor, né? Aquele remédio fez bem pro joelho dela, tá? Parou de doer. Mas acabou com a vida dela. Então tem coisa que faz bem e faz mal. A fé, pela fé, pode até fazer bem. Mas no final das contas é uma mentira que funcionará como um analgésico contra a verdade. Pode funcionar agora. Porque o teu irmão é drogado. Eu queria que ele fosse crente. Mas tu não. Não é assim? Não é assim? Por quê? Porque as pessoas acham que a fé faz bem. Na hora.
Mas a fé em Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. A fé em Cristo, ela funciona. Agora põe no versículo 32, mesmo capítulo, por favor, Débora. 1 Coríntios 15, verso 32. Só daqui, da metade, só da metade. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Desespero aqui, né? Desespero. Mas nos anos 80, Lulu Santos já cantava isso, tá? Só cantava de uma forma bonita, pra cima, ó, energia, ó, lá em cima. O que é que ele cantava? Ele cantava assim: hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Não cante, irmãos, por favor, não cantem. Não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. E confirmo o que o artista que pariu essa arte, se tornou coerente. Porque a arte, de alguma forma, querendo ou não, é parte do artista. E dos anos 80 para cá, o Lulu Santos tem realmente vivido isso. Vamos viver tudo que há para viver. O Gil César falou: meu amigo, é isso aí, Deus me deu um presente à vida. Hoje eu estou vivo, amanhã não se sabe. Então vamos viver tudo que há para viver hoje. Eu vou curtir tudo. Irmãos, a boa notícia é que hoje, 2024, o Gil César é um servo de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não foi pela pregação que eu preguei, porque a minha pregação eu estava jogando era o coitado para o inferno. Mas Gil César hoje é um homem de Deus. É um servo de Deus. Glória a Deus. Sem a esperança do amanhã, tudo que nos resta é a urgência do hoje. Nas festanças ou no chororô, o desespero lá estará. Vou repetir, fiquei inspirado por essa frase. Ou não, né? Sem a esperança do amanhã, tudo que nos resta é a urgência do hoje. Nas festanças ou no chororô, o desespero estará lá. Falamos da rejeição da eternidade, mas vamos ver agora sobre a necessidade da eternidade. É verdade, vamos falar sobre isso. Deus é eterno de um modo que só Deus é. Inclusive, quando estudamos teologia sistemática, por exemplo, descobrimos que existem atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Pastor, o que é isso? Atributos são características de Deus. E quando os teólogos falam de atributo comunicável, são coisas que Deus tem e que nós temos também. Como, por exemplo, o amor, bondade. O Jackson é uma pessoa bondosa. Jackson já me deu um capacete de presente quando eu recebi uma moto de presente da minha sogra, Dona Celina, que aqui estava essa noite. Eu nunca esqueço, Jackson, porque o capacete está lá feio, mas já mofou que só eu olho e lembro de ti, né? Ele está feio hoje, mas ele já foi bonito. Ele está fedorento hoje, mas ele já foi cheiroso. O Jackson me deu esse capacete. Eu lembro disso. O Jackson é uma pessoa bondosa. Deus é bondoso, Jackson é bondoso. Então, bondade, os teólogos diriam, é um atributo comunicável de Deus. Mas o que então seriam atributos incomunicáveis de Deus? São coisas que só Deus tem. E os teólogos chegam à conclusão de que a eternidade é uma coisa que só Deus tem. Sem começo e sem fim. Tá, gente? É desse tipo de eternidade que eu estou falando. Esse tipo de eternidade só Deus tem. Sem começo e sem fim. Vocês estão comigo, minha gente? Então, é porque vocês começam a olhar para baixo, eu fico preocupado. Eu falei, vamos acabar logo, né? Olhou para baixo, já deu, pastor. Já me perdi. Pelo menos olhem para mim, por favor. Mas nós temos um desejo pela eternidade. É verdade. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, nos diz algo nesse nível aí, nesse naipe aí. Eclesiastes 3:11 nos diz o seguinte: ele fez tudo belo a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Vamos destacar essa parte aqui, ó. Pôs a eternidade
no coração do homem. O ser humano tem fome e tem sede de eternidade. Onde está, como encontrar, e são outros 500, tá? Mas a vontade e necessidade aqui está. Romanos 2, verso 15, também nos fala algo aqui que acrescenta na nossa percepção sobre isso, sobre essa necessidade do transcendente. Vejamos aqui, Romanos 2, versículo 15. Mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disto dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Congela nesse verso. O que é que Paulo está dizendo aqui para nós, irmãos? Ele está dizendo que o povo judeu tem a lei de Moisés. Mas e os outros povos que não tiveram Moisés? Não tiveram um homem descendo do monte dizendo: não mate, não roube, não cobice a mulher do próximo, não minta. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus, de alguma forma misteriosa, colocou essa lei no coração de todo mundo. Por isso que em todos os lugares, em todo mundo, matar é errado. E se você tiver numa tribo que nunca ouviu falar de Deus, de Moisés, de Bíblia Sagrada, se alguém de lá matar, vai sentir um negócio chamado peso na consciência. Quem foi criancinha, quebrou alguma regra e ficou, macho, isso é errado, e o coração acelerou e ficou aquela agonia, aquele aperto no peito. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Portanto, meus amados irmãos, a busca pelo transcendente, ou se você preferir, a religião, ela é presente em todos os povos, em todas as épocas, e não me vem com essa de dizer que a modernidade, que a evolução intelectual abolirá a religião. Mentira, mentira, mentira. No século XX, estava lá o povo inventando caça, indo para a lua. Há quem diga que não foram, né? Mas está lá, você não acredita nisso não, né, Joseph? O homem foi ou não foi para a lua? Tu acha que foi, mano? E a terra é redonda ou é plana? É redonda? Tá certo, passou no teste, né? Brincadeira à parte, irmãos. Estava lá, nós somos intelectuais, nós podemos, nós vamos, nós conseguimos, não precisamos de religião. Revolução Russa de 1914, vamos acabar com a religião. Perseguiram as igrejas, mataram pastores. Acabaram com a religião? Não. O regime caiu, mas a religião continuou. Não, mas a religião é o ópio do povo, a religião é o ópio do povo. É não, macho. É uma necessidade nossa. A gente é feito para adorar. A gente vai adorar alguém, ou alguma coisa. Ou a gente vai adorar o Deus e vai adorar um pedaço de pau, uma pedra que caiu do céu. Nós vamos adorar, nós somos feitos para isso, porque o nosso coração tem sede disso. Porque a moralidade não é uma invenção social. Porque foi Deus que colocou a lei dele no nosso coração. Então estupro é errado aqui, ontem, acolá, e em todos os lugares. Por mais que exista uma pressão para normalizar o pecado, no fundo, sempre vai ter uma consciência estalando para o certo e para o errado. Por quê? Porque Deus colocou a lei dele em nosso coração. Nós, contra todas as previsões do século XX, vimos que a religião triunfou. Fizeram aí a previsão que agora, no nosso tempo da pós-modernidade, a religião iria chegar ao seu fim. Mentira de novo, mentira. Mentira. Talvez a instituição esteja em baixa, mas a espiritualidade está em alta. Você pode até achar que não tem religião, mas você, qual é o teu signo? Eu sou touro com ascendente escorpião. Vixe, tu não é boa pessoa não. Qual é o teu signo? Qual é o teu signo, irmão? Então o pessoal não acredita, não sou sem religião, mas acredita em signo. Faz um despachozinho, acende uma vela, um incenso, para a energia da casa ficar melhor. Hein? Como é, mano? Incensozinho. Chegar no banheiro, não tem papel higiênico não, mas tem um incensozinho lá, ó. Que é isso aí, mano? Que é isso aí, que fumaça é essa? Não, aqui é para as energias negativas ir embora. Talvez você não frequente alguma religião, algum culto, mas a religião está no seu coração. Quer seja no signo, quer seja no incensinho, quer seja fumando alguma coisa, vai estar lá. Vai estar lá, certo? Então,
além do desejo em nós, nós temos uma necessidade real, viu, irmãos? Deus nos abre um caminho para que vivamos com Ele de verdade. Isso é muito legal, ó. Porque não é que nós apenas temos a necessidade do eterno, mas Deus abre um caminho para nós gozarmos da eternidade dele, ou se você preferir, da eternidade com Ele. Pergunto então, mas como é que nós podemos relacionar de verdade com Deus, se nós somos finitos, se nós somos limitados, se nós nascemos, se nós morremos? Como é? Como? Meus irmãos, primeiro, eu vou dar duas propostas aqui para a gente resolver esse dilema, tá? Primeiro, ou Deus se torna mortal para viver com os homens, ou Deus nos dá uma vida eterna para conhecermos Ele de verdade. E aí, qual dos dois? Vou repetir. Ou Deus se faz mortal como nós somos, ou Deus nos torna eterno como Ele é. E aí, Michele? Qual dos dois? Qual dos dois? Alguém quer chutar? Os dois? É isso! É isso! Meus irmãos, Deus faz os dois. Cristo se faz homem, o Verbo vira gente e habita entre nós. Que maravilhoso! Cristo, por sua morte e ressurreição, nos chama para crermos na vida eterna. Irmãos, isso não é massa não, irmãos? Isso para mim é espetacular. Deus tem eternidade só para Ele, só Ele é eterno. Como é que Ele pode nos dar isso? Como é que Ele pode comunicar essa característica conosco, se essa característica é só dele? É verdade, irmãos. Nós não somos eternos para trás, mas somos eternos para frente. Sim, tivemos um início. Deus não, nós tivemos um início. Mas nós não precisamos ter um final triste. Podemos ter um final feliz. Que maravilha! Mas para isso, Deus precisou se tornar mortal. O Filho de Deus precisou nascer do bucho da Virgem Maria, como um nenenzinho normal. Ele não simplesmente veio do céu como Kalel. Não, ele foi parido aqui, gerado aqui. O Cristo que sempre existiu teve um início no tempo e no espaço ao nascer da sua mãe. No Natal de 2022, o Apolo, meu filho, me perguntou: ei pai, a gente faz o advento, a Milka faz o advento no Natal, né? Então faz lá preparando até o diazinho. Tu faz também, Dani? O advento? Faz também o advento? Tem esse costume de fazer o advento? Tá, Milka? Acho bonito a Milka fazendo o advento lá. Dia 1 de dezembro e tal, dia 2 de dezembro, até chegar o dia 25. Acho mó legal isso aí. Aí o Apolo estava fazendo a comida, o Apolo perguntou: ei pai, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Jesus está fazendo quantos anos nesse ano? Porque o Natal não é aniversário de Jesus? Irmãos, eu não ri dessa pergunta, porque essa pergunta ela é muito profunda. Aí eu posso responder. Aí eu, dá-me mais graça, Senhor. Dá-me mais graça. Aí eu, meu Deus, como é que eu respondo isso? Pensei rápido, eu falei: é verdade, filho. Você tem que entender que Jesus, Filho de Deus, ele tem duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Ele, como Deus, nunca teve início. Mas ele, como homem, teve o seu início. Então, meu filho, Jesus está completando aí como homem, mais ou menos aí 2024 anos, 2022, por aí. É mesmo, pai? Estudinho? É. E segui minha vida. Não sei se ele entendeu, mas era a melhor resposta que eu tinha para aquele momento. Então a criança está certa. Quantos anos Jesus está fazendo? A lógica da criança é simples e direta. Então, o eterno se tornou mortal. O Criador se tornou criatura? Como assim? É isso aí, cara. E mais do que isso, por meio da sua morte, que foi uma morte de verdade, não foi uma morte mentirosa não, irmãos, viu? Não, ele quase morreu, não, ele se fingiu. Não, ele morreu mesmo. Ele morreu mesmo. E o poder do seu Pai o ressuscitou. Ele morreu uma morte mesmo, foi uma morte matada, morreu mesmo. Mas por meio da sua morte e ressurreição,
Nós somos chamados agora para a vida eterna. E o que é esta vida eterna que Ele veio nos dar? É conhecer o seu Pai. É conviver com Ele para sempre. E essa eternidade jamais será uma eternidade. Ih, rapaz, estou aqui no céu, tem 3.000 anos, não tem nada para fazer. Vai ter o que adorar, vai ter o que contemplar, vai ter o que aprender, vai ter gente para conviver. Pessoas amadas e queridas estarão lá. Então o céu jamais será alvo de maldição. O céu jamais será monótono. O céu, a eternidade, jamais será um negócio assim, um negócio sem futuro. Eu queria um negócio mais animadinho, ó. Não, você não vai ter esse problema. Agora a eternidade só tem graça para quem ama a Deus. Porque conviver pela eternidade com quem você não ama, eis aí o próprio inferno. Por isso que a eternidade deve sim ser uma boa notícia para nos alegrarmos. Que boas notícias nós temos, minha gente? Que boas notícias nós temos? E agora, já que esquentamos os motores, saímos do canto, passamos a marcha, vamos estacionar o nosso carro e desligar os motores. Vamos chegar ao fim da nossa viagem de hoje, irmãos. Vamos fazer umas recapitulações aqui, por favor. Primeiramente, Deus é eterno. Deus é perfeito, Deus é completo, Deus é trino. E Ele se revela a nós porque Ele nos ama. Francis Schaeffer diria: Deus não está em silêncio. Deus fala. E Ele fala porque nos ama. Mas em segundo lugar, nós vimos aqui que descrer, rejeitar ou ignorar a eternidade nos aprisiona no desespero. Se você... Não, negócio de Deus, mano, negócio de religião, mano. Não, vamos viver agora, mano. Negócio de ficar pensando. Eu não sou filósofo, eu não sou poeta. É aqui e é agora. E tudo que eu quero é sobreviver por mais um dia. Tudo que eu quero é viver uma vida dignamente. No final das contas, você pode estar na festa. Você pode estar na balada. Você pode estar em casa. Você pode estar tentando viver a sua vida da melhor forma. Mas no final das contas, não ter essa resposta é uma porta aberta para o desassossego. É o ladrão que furtará a nossa paz, o nosso descanso. O povo que tem esperança é um povo que morre melhor, viu, gente? Tem gente que trabalha no hospital aqui. Tem gente que trabalha no hospital aqui. A gente estava conversando um dia desses sobre isso. Sobre médicos que perguntam para o paciente: rapaz, o paciente está lá, morre, não morre, morre, não morre, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 semana, tá, morre, não morre. Tem médico, tem funcionário que nem acredita em Deus, cara. Mas chega lá e pergunta com o xixi: você tem alguém para perdoar? Perdoe. A pessoa perdoa e morre. É ou não é? Quem nunca ouviu história assim? Quem nunca ouviu história assim? E às vezes a morte, para quem está no leito, é desesperadora. É a pessoa querendo puxar os fios, é um desespero, é a agonia da morte. Ei, irmãos, vou dizer um negócio para vocês, viu? Pense numa morte abençoada, é a morte dos crentes. Principalmente morte em leito. Principalmente morte em leito. É o caba morrendo e mandando mensagem do WhatsApp, assim, um vídeo de esperança, de força, de fé. Você lembra, Michele, daquele videozinho do nosso querido Russell Shedd, já quase para bater as botas, incentivando o povo a amar Jesus? Quem não lembra? A morte dos santos é abençoada, porque é uma morte mergulhada na esperança. É mergulhada na esperança. Ninguém faz fila para morrer, não. Mas se a morte vier, a gente também não foge dela, não. Porque a gente, no meio da morte, a gente fala assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Me lembro de uma vez, a gente foi tomar um café com o irmão Osete, estava a irmã Olade, como sempre, fazendo 1001 coisas. O irmão Osete lá na mesa, eu e a Milka, a gente conversou. O irmão Osete já com muitas dores, ele falou assim: irmã Milka, se eu pudesse, eu mesmo ia levando meu caixão, dando linga e cotoco para a morte. A gente riu disso.
Era o irmão Zé, ele desse jeito. Se eu pudesse, se eu soubesse o dia da minha morte, eu mesmo levava o caixão. E saía dando língua e cotoco para a morte. A gente ria demais nisso aí. Porque a dor pode estar lá, mas o desespero não está. Porque a esperança que temos é a esperança no eterno, é a esperança da eternidade. A gente morre melhor, viu, gente? A gente morre melhor. Porque a gente tem pelo que viver e a gente tem pelo que morrer. Porque diante da morte, se a nossa vida for Cristo, se a nossa vida tiver sido Cristo, então, nossa morte será um lucro eterno. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Terceiro lugar, meus amados irmãos, nós temos boas notícias, porque o Deus eterno nos quer para sempre com Ele. Um outro nome para Jesus é Emanuel. O Deus conosco. Jesus é Deus conosco para nos levar para perto de Deus. E um dia não será mais Deus conosco, será nós com Ele. Em quarto lugar, a resposta e o caminho para essa vida com Deus para sempre se encontra em Jesus, que é o próprio Emanuel. Eu me lembro de uma frase também de C.S. Lewis. É uma frase longa, mas muito bonita. Escutem, por favor. Ele diz o seguinte: se você quer se aquecer, tem de se aproximar do fogo. Se quer se molhar, tem de entrar debaixo d'água. Se quer a alegria, o poder, a paz, a vida eterna, tem de se aproximar ou mesmo penetrar naquilo que as contém. Ele diz: se você estiver próximo da fonte, as rajadas de água o molharão. Mas se mantiver afastado, continuará seco. Quando o homem está unido a Deus, como poderia não viver para sempre? Quando está separado de Deus, o que pode fazer, se não definhar e morrer? Meus irmãos, façam hoje a melhor escolha de vocês, porque o que fizerem aqui ecoarão pelos portões da eternidade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa noite. Nos guia, cuida de nós, continua falando com a gente, se revelando, para que a gente possa responder com fé. Nos dá a graça de te conhecermos, ó Deus, para que a gente te ame mais. Nos ajuda a te conhecer para que a gente te adore melhor. Nos ajuda a te conhecer para que nós tenhamos mais esperança. Livra-nos de um coração endurecido, livra-nos de um coração incrédulo. Livra-nos de um coração orgulhoso, altivo, que não precisa do Senhor, não precisa das pessoas, que consegue viver bem sozinho. Livra disso, Senhor. Isso é uma perda de tempo, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós. Tem paciência com a gente, por favor. Obrigado por ser esse Deus eterno. E obrigado por abrir as portas da eternidade, para que nós possamos viver para sempre te amando, para que possamos gozar para sempre do teu amor para conosco. Ajuda-nos a compreender isso, porque isso vai fazer toda a diferença para o aqui, para o agora, para o amanhã e o depois. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.